Vou convidar a igreja a abrir a passagem bíblica que está na primeira carta de João. Não é o Evangelho segundo São João, não. É a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, tá? 1 João 5. 1 João capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 15. 1 João 5, de 1 a 15. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui a leitura, que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar, irmãos. Deus seja louvado. Glorificado é o nome do Senhor. Quero mais uma vez cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E também deixar meus cumprimentos aos amados que me assistirem a essa postagem que vai ser publicada no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Que essa palavra fale ao coração de todos vocês. Bom, meus queridos, está aqui na palavra do Senhor uma orientação, uma instrução de suma importância que o crente, todo crente em Jesus deve saber. Você professa fé no Salvador Jesus Cristo.
E o Salvador Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade divina. Nós sabemos que aquilo que a Bíblia nos revela é aquilo que Deus quer que nós saibamos. A Bíblia diz que as coisas que Deus quer que conheçamos sobre Ele são as reveladas. As coisas que estão ocultas pertencem a Ele. Então, irmãos, quanto à nossa salvação, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz a revelação de Deus. Quem é o nosso Salvador? De que maneira Ele conquistou para nós a nossa salvação? O que Ele precisou realizar para que nós tivéssemos a garantia da nossa salvação eterna? Tudo o que precisávamos saber a respeito do assunto, salvação, a palavra de Deus nos deixou relatado, revelado para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. E nós temos como Igreja de Cristo hoje a missão. Essa é a missão da igreja, proclamar essa mensagem. A igreja não está aqui, irmãos, para ficar disputando quem é mais espiritual, quem tem mais dons. A igreja não está numa competição, a denominação A, a denominação B, a denominação C, nossa igreja é melhor nisso, melhor é. Não, ninguém está competindo para saber quem é melhor. Deus tem a sua igreja, o seu povo, de todas as denominações, em todas as denominações cristãs evangélicas, Deus tem o seu povo, que Ele agrega. De que maneira? Fazendo com que essas vidas deem ouvidos à sua palavra, à sua mensagem, a mensagem de salvação, que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo padeceu na cruz por nós, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que Ele morreu pagando o preço da nossa dívida, e que Ele ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a vitória final, que é a vida eterna. Ele nos concedeu isso através dele cumprir o plano que Deus traçou para nós. O que Jesus veio fazer e fez, isso estava traçado. Foi um plano eterno, um plano escrito na eternidade, pelo Deus conhecedor de todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é presciente, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Ele que conhece todas as coisas, Ele já sabia que a humanidade, no meio da humanidade, iam estar vidas que Ele precisava chamar para serem acolhidos com a salvação. Então, irmãos, nesse plano que Deus traçou, Jesus Cristo cumpriu. Então, como povo de Deus hoje, como igreja do Senhor, nós temos que saber que o nosso Deus quer, já que revelou na sua palavra, que nós saibamos quem Ele é. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Pastor, são três deuses? Não. É um único Deus soberano, todo-poderoso, acima de tudo e acima de todos. Mas esse Deus, Ele se manifestou em três pessoas e quer que nós honremos a Ele como uma trindade. Pastor, quem disse isso? Aquele que recebeu toda a autoridade. Quem foi que falou que nós temos que honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quem? O próprio Jesus. Mateus 28, do 18 ao 20, fala: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Como que Jesus herdou ou recebeu toda essa autoridade do Pai? Por que não ficou com o Pai toda a autoridade? A Bíblia diz que o Pai concedeu ao Filho toda a autoridade. Concedeu ao Filho também o poder de julgar. Concedeu ao Filho também o poder de ressuscitar os mortos. Jesus, como Ele veio e cumpriu o plano de Deus, cumpriu em obediência toda a lei de Deus, pagou perfeitamente
sacrifício perfeito, o preço dos nossos pecados, e venceu. Antes dele morrer, ele falou: eu dou a minha vida em resgate de muitos. Eu tenho poder para dar a minha vida, para tirar a minha vida e para reaver a minha vida. Jesus sabia que ele tinha que padecer, que ele tinha que morrer, e ele morreu e padeceu aqui na terra, irmãos, como homem. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina, mas ele padeceu, levando sobre si os nossos pecados. Ele, nessa vida, ele foi tentado, nessa vida ele foi provado, nessa vida ele sofreu humilhação, nessa vida ele foi rejeitado, nesse mundo ele foi criticado, foi maltratado, foi chicoteado, foi cuspido, fizeram tudo aquilo que o Cordeiro de Deus tinha que sofrer por nossa causa. Ele cumpriu. E ele, ressuscitando ao terceiro dia, quando apareceu para os discípulos, ele falou: agora toda a autoridade no céu e na terra, toda a autoridade me foi dada. Aí, com essa autoridade, ele comissionou a igreja. Com essa autoridade, ele falou: toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide. O ide quer dizer vão. Ele nomeou os discípulos, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Aí entra aquele que tem toda a autoridade, dizendo como eles tinham que fazer discípulos. Façam discípulos, seguidores, alunos que venham aprender a minha palavra. Como? Jesus deve ser feito isso. Ele falou: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, de que maneira Jesus está conosco todos os dias? Ele está no céu, à destra do Pai, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebeu toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio no céu nos céus e na terra. Mas de que maneira ele está com o seu povo? Ele falou: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele já habita convosco e estará em vós. Olha que promessa gloriosa, irmãos. Isso é para a gente se regozijar. Deus veio fazer habitação em nós. Coisa tremenda, irmãos. Pastor, que é isso? Eu sou cheio de falhas. Mas Jesus falou que vocês conhecem o Espírito da verdade. Quem é que nos convenceu da verdade? Quem é que abriu nossos olhos? Quem é que tirou da nossa mente toda a superstição, toda a crendice, toda a escravidão religiosa? Quem é que transformou, inclinou nossos corações para nós desejarmos o bem ao próximo, querer alcançar vidas para serem salvas também? Quem é que colocou isso dentro do nosso coração? Foi a gente mesmo? Foi porque nós somos muito bonzinhos? Não, irmãos, isso foi a ação de Deus. O Senhor falou: olha, eu estou aqui com vocês agora, mas vai chegar a hora que eu vou para junto do Pai. Só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E quando ele vier, aí Jesus falou: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dia nós fomos convencidos, né? O Espírito convenceu do pecado, da justiça. Aí nós vimos que nós éramos pecadores, né? A justiça de Deus que já havia sido feita por meio de Jesus Cristo, né? E o juízo que Deus vai julgar os ímpios para a condenação. Um dia foi-nos abertos os olhos para isso e nós abraçamos a fé em Cristo. Convencidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus.
Então o Pai traçou o plano da salvação, o Filho realizou, concretizou, e hoje o Espírito Santo está na missão, junto com a igreja aqui na terra, de proclamar o Evangelho a toda criatura. Então vamos lá, irmãos, lemos aqui 1 João 5, do 6 ao 15, eu vou dar umas pinceladas aqui nos versículos, mas já fizemos a leitura, você percebeu aqui que está falando sobre o testemunho sobre Cristo, né? Então está dizendo, esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. Está se referindo aqui ao batismo que ele teve que receber também, e com sangue, referindo-se ao sacrifício que ele veio fazer. Então foi confirmado que Jesus Cristo era o Messias prometido lá no Antigo Testamento, foi confirmado com a vinda do Senhor Jesus Cristo por meio de água e com sangue. Foi testificado que ele era o Cordeiro. João Batista falou, quando Jesus passou, falou, olha aí, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Então, irmãos, testificado, testemunhado, visto, contemplado por milhares e milhares de pessoas, vidas que receberam nos seus próprios corpos milagres tremendos, testificando que Jesus era o Cristo. E o maior dos milagres, quando ele foi para o túmulo e de lá saiu vivo, ressuscitado dentre os mortos, garantindo assim a certeza da nossa salvação, a vida eterna. Aí sobre vida eterna, João fala aqui, por isso que eu estou prosseguindo aqui. Aí ele diz, e o Espírito é o que dá testemunho. Em outras versões bíblicas fala, o Espírito é o que testifica. Então quem está testemunhando, testificando a verdade sobre o Senhor Jesus nas nossas vidas, nos nossos corações, e no coração e na vida de todos que forem alcançados para o reino de Deus, quem é que está fazendo isso? O Espírito Santo. Então, aí ele prossegue aqui, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho. No céu, quem? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. O Pai eterno, a Palavra, que é o Filho, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo. E esses 3 são um único Deus. Pastor, mas isso é difícil da gente entender. Que bom, graças a Deus por isso, que é difícil da gente entender, porque está falando quem é Deus, só que está revelado na palavra, e é dessa forma que nós cremos. O que nos está revelado é nisso que nós cremos. Então Deus, 3 testemunhas no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os 3 são um. Versículo 8, e 3 são os que testificam na terra. Agora há um testemunho de Deus aqui na terra também. Olha o que ele diz aqui, o Espírito, a água e o sangue. Então o Espírito convence que as pessoas têm que serem batizadas, porque Jesus falou, fazei discípulos batizando. Então o testemunho na terra é a ação do Espírito convencendo as pessoas, batizando, sendo batizadas, né, nas águas, crendo no sacrifício de Cristo. Irmãos, ninguém pode ser crente sem crer no sacrifício que Jesus fez. Ah, pastor, eu sou frequentador da igreja. Isso não te garante salvação. Salvação não é para quem frequenta a igreja. Salvação é para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Mas crê como, pastor? Ah, eu creio em Jesus porque Ele vai me dar bênção, Ele vai me dar carro, Ele vai me dar vitória, Ele vai me dar um monte de coisa. Irmãos, isso não garante salvação. A nossa fé em Jesus é a fé na obra redentora que Ele fez por cada um de nós. Então 3 testifica aqui na terra, o Espírito convencendo, a água, que é o batismo, quem crê e for batizado será salvo, e o sangue, você crê em Jesus,
De que maneira? Eu creio que Ele padeceu por mim. Ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para eu ser perdoado de todos os meus pecados. Irmãos, isso é certeza de salvação, irmãos. Isso tem que estar testificado dentro de nós. Esse negócio de crente medroso, se acusando, vivendo uma vida carregando um fardo pesado de condenação, não pode não, irmãos. O nosso Salvador já padeceu e já nos purificou de toda injustiça. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É para o crente hoje ter paz. É para o crente ter essa paz que excede todo entendimento, reinando no seu coração. Então, irmãos, 3 testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então você pode ver, irmãos, né, que chegamos aqui até o versículo 8. Se admitimos o testemunho dos homens, olha bem, aí ele vai fazer uma comparação. Se nós admitimos o testemunho dos homens, ou seja, aqui na terra, o testemunho de Deus é maior. Então, irmãos, nós sabemos que vai haver pessoas incrédulas, vai haver pessoas que vão nos chamar de loucos. Vocês estão crendo em Bíblia? Está crendo no homem que viveu há mais de 2000 anos e morreu pendurado na cruz? Vocês estão crendo nisso? Estão crendo que ele ressuscitou? Vocês são loucos. A Bíblia diz que a nossa loucura, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, mas a nossa loucura para o mundo é sabedoria diante de Deus. As pessoas que chamam os crentes de loucos, elas estão pautadas na sua própria sabedoria terrena, ou seja, elas não compreendem as coisas de Deus, mas os filhos de Deus compreendem. O povo de Deus sabe quem é o Deus que serve. Então, se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Então o testemunho de Deus é maior, e Ele dá testemunho acerca do seu Filho. Aí ele diz aqui: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então quem crê no Filho de Deus, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! Então, quem crê no Filho de Deus, todos aí que deram esse glória, está dizendo, já tem em si, ou seja, você tem dentro de você o testemunho de Deus. Está dizendo, se nós admitimos o testemunho dos homens, o de Deus é maior. É o testemunho que Ele dá acerca do Filho. Aí nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, temos o testemunho de Deus em nós. Aí ele diz aqui: aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o versículo 11: e o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. Quem crê que tem a vida eterna aí, de glória a Deus. Baseado em quê? Na obra completa do Salvador realizada. Deus testemunhou do próprio Filho, e nós temos em nós esse testemunho. Então, o testemunho de Deus é esse: que Deus nos deu a vida eterna. Então o crente tem que saber: eu tenho a vida eterna. Pastor, mas como é que pode a vida eterna se as pessoas têm um limite de tempo nessa vida, né, humana, né? Um tempo de vida humana. Mas aqui está a diferença, porque o salvo em Cristo, ele foi justificado no Espírito. O Espírito justificado diante de Deus. Quando o crente parte dessa vida, ele vai para os braços do Senhor aguardar a ressurreição do corpo.
para receber corpo glorificado, mas o seu espírito vai estar junto do Senhor, em bem-aventuranças. Então ele diz aqui, o testemunho é que Deus nos deu a vida eterna. O crente já tem a vida eterna. Jesus falou isso quando ele falou lá para as irmãs de Lázaro. Lázaro tinha morrido e as irmãs dele chorando, triste. Jesus chegou 4 dias depois. Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Aí Jesus virou para elas e falou: teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Ela: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus virou para elas: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele virou e falou isso para as irmãs de Lázaro: todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí depois ele completou: tu crê nisso? Aí depois que ela veio, o Senhor mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro. Deus tremendo, louvado seja Deus. Aí ele diz aqui: a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Olha, irmãos, a vida eterna está no Filho. Tem muita gente aí fora que diz: eu creio em Deus. Se você sair fora e perguntar para as pessoas passando aí: vocês creem que Deus existe? Eles vão dizer: eu creio. Por que você crê que Deus existe? Né? Deus criou todas as coisas, o universo, foi Deus que fez, muito bom. Mas essa pessoa está salva por causa disso? A Bíblia diz que a vida eterna é esta. A vida eterna está no Filho de Deus. A vida eterna está em crer na obra consumada na cruz do Calvário. A vida eterna está na garantia do que Jesus falou, do que Ele cumpriu, do que Ele deixou escrito na sua palavra e do que Ele testifica através do Espírito Santo que habita em nós, que habita no crente, que habita na igreja. Essa certeza de salvação tem que estar no meu e no seu coração, no coração de cada um dos filhos de Deus. Amém, igreja? Então a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, olha aqui, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem. Que vida é essa aqui que está se referindo? A vida terrena aqui? Está falando da vida eterna. Está falando da vida eterna com o Senhor. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora olha o versículo 13 aqui, os 3 últimos versículos. Estas coisas vos escrevi, quem é que está falando aqui? João, né? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Eu acho profundo a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não deixa, eu estou ainda em dúvida, porque o João aqui não deu muita certeza. Olha o que ele fala aqui: essas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Isso é garantido pelo Deus que vela sobre a sua palavra, o Deus vivo, todo-poderoso, soberano, aquele que era, que é e que há de vir, todo-poderoso. Então diz aqui: a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? A todos os que credes no nome. Então a nossa salvação tem nome. A nossa salvação não é eu estou numa igreja A, B ou C. A nossa salvação não é somente dizer eu creio que Deus existe. A nossa salvação está em crermos no nome, o nome da nossa salvação, Jesus Cristo, Filho de Deus,
Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus? O Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o nosso Jesus. Aquele que venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus e está glorificado à destra do Pai, intercedendo por nós aqui na terra. Irmãos, sabe uma das coisas que eu tenho no meu coração, graças a Deus, que não me deixa desanimar, não me deixa desfalecer, não me deixa recuar, voltar para trás, desanimar de tudo, é justamente, irmãos, aleluia, que a palavra do Senhor, né, ela diz que a nossa fé, estando em Jesus Cristo, confessando o nome do Filho de Deus, a nossa fé está no nome, e esse é o nome da nossa salvação, Jesus Cristo, aquele que cumpriu o propósito de Deus para nos salvar. E como eu ia dizendo, uma das coisas que não me deixa desanimar é que a Bíblia relata que quando Jesus foi para o céu, duas coisas que me chamam a atenção. Ele falou que não nos deixaria órfãos. Primeira coisa, né? Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Falou, não vou deixar vocês sozinhos. Outra coisa que a Bíblia relata, que Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ah, pastor, eu passo tanta situação, tanta dificuldade, tanta adversidade, enfrento tantos problemas. Não deixe esses problemas, essas situações, tirar o teu foco, não. É assim que eu faço. Você pensa que a gente, anos e anos, a gente enfrentou tantos problemas, tantas situações, tantas adversidades. Enfrentamos, mas sempre olhando firme para o autor e consumador da fé. E sabendo que Ele está intercedendo. Você sabe lá o que é o Filho de Deus junto ao Pai intercedendo por mim, por você? Sabe o que significa a palavra intercessão? Intercessão não é uma mera oração, não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai e intercedendo. Quando qualquer coisa vier querer te acusar, para te tirar da presença de Deus, saiba que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, vai estar em oração por você, e que Jesus junto ao Pai está dizendo: Pai, eu já me sacrifiquei por eles, eu já paguei o preço por eles, eu já morri, já derramei o sangue para justificar cada um deles. Jesus está intercedendo para que nada. Uma das setas do inimigo contra o povo de Deus é querer atingir a mentalidade do servo de Deus para que ele se sinta acuado, para que ele se sinta indefeso, para que ele se sinta acusado, para que ele se sinta desanimado, para que ele olhe para trás e volte a ter uma vida de prática de pecado. Mas a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que recuam, Deus se agrada daqueles que avançam. Como é que diz aquele hino, né? Eu sou daqueles que avançam. Nós temos que ser desses que avançam, que seguem. Então vamos lá, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha aqui, essa é a confiança. Servo de Deus, desesperançado não pode não. A Bíblia fala, essa é a confiança. Confiança. A minha esposa, ela de vez em quando pega umas palavras, né? E são coisas assim que edificam, né? Ela fala confiança, certeza e segurança. Confiança, certeza e segurança. Isso é alento, né? Para nossa alma. Então diz aqui, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí o versículo 15, concluindo. E se sabemos que Ele nos ouve, quantos aqui sabem que Ele ouve? Amém. Deu glória a Deus. Deus ouve a nossa oração, sim ou não? Sim. Olha agora aqui o versículo 15.
se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha o que ele diz: estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, irmãos, a fé ela age dessa forma, né? Sabemos, essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que cada um dos servos de Deus aqui, nessa oportunidade, esteja certo em seu coração que tudo que você apresenta a Deus em oração, diante do Senhor, Ele está ouvindo, Ele está atento às nossas orações. Ah, pastor, mas eu tenho orado e não tenho visto nada. Cuidado, irmãos, com essas coisas que a carne tenta te convencer. O nosso Deus, Ele está atento, Ele nos ouve, e a resposta dele é sempre a melhor para resolver uma situação. A gente, não, Deus, tem que ser assim, mas Deus está dizendo, não é para ele. Não, mas eu quero desse jeito. De repente vai entrar numa furada ali. Deus sabe responder. Olha aqui a minha resposta. Ah, Senhor, muito obrigado. Sabe? Poxa, se eu tivesse feito daquela outra forma, aí você vai entender que Deus responde da maneira de proporcionando o melhor. Sabemos que obtemos o que temos pedido. Se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos responde. Ah, pastor, mas eu me sinto às vezes acuado assim, a pensamento, querendo me acusar. Jesus é o nosso advogado, está intercedendo por nós. O Espírito Santo está em nós, gemendo com gemidos inexprimíveis, fazendo também uma intercessão pela nossa vida espiritual. Então, irmãos, vamos viver o melhor de Deus. Vamos prosseguir a nossa caminhada, fazendo o melhor na obra do Senhor. Vamos frutificar em toda boa obra. Vamos continuar firmes, como está em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, né? Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então eu concluo com essa passagem, tá? Que Deus abençoe no seu coração essa mensagem ministrada aqui nessa oportunidade. Que a graça de Deus continue te fortalecendo, te sustentando, e que você continue tendo atitudes que mostrem que você verdadeiramente crê no Senhor Jesus como seu Salvador, e você prossiga para o alvo, certo de que aquele glorioso dia que Ele voltará, Ele vai poder te conhecer e dizer: vinde benditos do meu Pai, né? É o povo de Deus que é ouvido do Senhor naquele grande dia. Amém? Diga amém a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Para o Senhor, além da salva de palmas. Glória a Deus.